Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez aqui estamos para juntos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. A mensagem que nós queremos compartilhar com nossos irmãos está escrito no livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 1 a seguir, trazendo o tema exortação ao arrependimento. É o tema desta mensagem. Leiam comigo. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor tem estado em extremo desgostoso com vossos pais. Portanto, diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas viverão eles para sempre. E os profetas viverão eles para sempre. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez menção de nós, tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim eles nos tratou. Nós agradecemos a Deus por estarmos meditando na palavra do Senhor nosso Deus, este Deus que é bom, que é rico em misericórdia. Então, esse texto que nós lemos, a Bíblia diz que o Senhor, através dos profetas, no 8º mês do 2º ano de Dário, Deus manda os profetas avisar o povo que não fizesse como os pais deles, que ouviram da parte do Senhor a mensagem do arrependimento. Mesmo assim, a Bíblia diz que eles não deram ouvido. E eles morreram. E não deram ouvido à voz do Senhor nosso Deus. No mês 9, os profetas tornam a avisar. E eles não dão ouvido à voz de Deus. Então, o Senhor, ele faz uma indagação ao povo naqueles dias, dizendo para eles que através dos profetas, eles tinham ouvido, ou seja, os pais dos filhos naqueles dias, tinham ouvido a palavra de Deus e não atentaram. Então o Senhor, ele faz a indagação: os pais de vocês morreram. Os profetas também, mas deram o recado de Deus. Eles anunciaram para o povo que o caminho era eles se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Mas mesmo assim a Bíblia diz que eles não deram ouvido à voz de Deus. Aí o Senhor
na sua infinita misericórdia, Ele diz: chegai-vos a mim. Deus lança um apelo ainda para eles: chegai-vos para mim, e eu me chegarei a vós. Meus prezados irmãos, é uma necessidade de cada um de nós que apregoamos a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Não é obrigado ninguém a aceitar o plano da salvação, mas os que quiserem ser salvos têm que dar ouvido à voz de Deus, têm que se arrepender dos seus pecados. Sem o arrependimento dos pecados, ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Então o Senhor está chamando, e o Senhor está chamando não é só descrente não, Ele está chamando crente mesmo ao arrependimento, porque o povo de Israel era um povo crente, um povo que acreditava em Deus, mas foram rebeldes, assim como há hoje, que tem pessoas nas igrejas parecendo ovelha, mas não é, parecendo um anjo, mas não é, não se converte, às vezes canta bonito, sobe nos púlpitos das igrejas parecendo um anjo, mas não obedece à palavra de Deus. Tem pessoas que até pregam também a palavra de Deus, mas ele mesmo não se arrepende, ele mesmo não se humilha, assim como foram o povo naqueles dias, o povo de Israel, que não se humilhavam. Quando a Bíblia fala de morte, o Senhor não está falando de uma comum morte, de uma morte física, Ele está falando de morte espiritual. É o que nós vemos através da Bíblia, pelo comportamento de tantas pessoas com nome de crente que não passa de um defunto ambulante. Estão andando, tratando de negócio, se divertindo, mas é um defunto ambulante. Não tem vida, já morreram espiritualmente há tempo. E estas pessoas, o Senhor está dando mais uma oportunidade para elas. O Senhor está dizendo: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Hoje tem pessoas vivendo na prática do adultério e dizendo que é santo. Está na igreja, está louvando, e muitas das vezes até pregando a palavra de Deus para os outros, porque só serve para os outros, mas para ele já não serve mais. Porque a mente dele já está cauterizada. Ele está morto espiritualmente. Ele vê pecado dos outros, mas nele não. Mas o Senhor, Deus dos exércitos, ainda hoje está chamando os homens ao arrependimento. Que os homens se arrependam dos seus muitos pecados, das suas transgressões, das suas mentiras, e se aproximem mais e mais do Senhor nosso Deus. Deus chama para o arrependimento. Isso é a bondade de Deus, o amor de Deus que abrange toda a terra, que faz o Senhor ainda chamar os homens ao arrependimento. Porque os homens até hoje têm sido de dura serviço, mesmo ouvindo a palavra de Deus, assim como foi no dia do povo de Israel, até hoje, o povo é de dura serviço. Se irritam, pessoas com nome de crente se irritam ao ouvir uma repreensão da parte de Deus, ao ouvir a palavra de Deus como ela é. Quando a palavra toca no seu pecado, nas suas transgressões, ele passa a odiar o pregador. Passa a odiar aquele irmão, aquela irmã que está pregando a palavra de Deus. Mas, meus prezados, o Senhor ainda hoje está chamando ao arrependimento.
Ele está chamando. Esta longanimidade de Deus faz com que Ele esteja chamando ainda os homens para o arrependimento. Então o tempo é enquanto estamos vivos. Depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo. O tempo é agora. Dos homens se arrependerem, chegassem para o Senhor. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. É tempo. Eu não sei para quantas pessoas eu estou falando agora, estão precisando de se arrepender dos seus maus caminhos. Eu não sei para quantas pessoas rebeldes eu estou falando agora, mas o Senhor está dando uma oportunidade para os rebeldes, para os transgressores. Deus ainda está dando uma oportunidade. Ele está dizendo agora, através da sua palavra, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Deus não é obrigado a salvar ninguém se a pessoa não quiser. Mentira é daqueles que diz que o homem, estando dentro da igreja, é salvo. É mentira. Pois a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por violência, por força. É esforçando para entrar no reino dos céus. Ninguém será salvo apenas por entrar dentro de uma congregação. Se abrigar em uma denominação, isso não vai salvar ninguém, coisa nenhuma. Mas são os nossos pecados perdoados por Cristo através da nossa humilhação que nós vamos alcançar o perdão de Deus. Todos os homens podem ser salvos e se arrepender dos seus pecados. Todos os homens. Então, o momento é esse. Eu estou falando com certeza para a pessoa que nunca aceitou a Jesus como Salvador. Mas eu quero falar exclusivamente para pessoas com nome de crente, que não se humilhou ainda, que não se arrependeu, que querem enganar apenas com o nome de crente. E muitos até enganando os outros e ele mesmo sendo enganado. Muitos dizendo ser doutor da lei, quando ele nunca se arrependeu dos seus pecados. O que nós vemos nos nossos dias é muitos escribas e fariseus, assim como foi no dia de Jesus. Muitos doutores da lei, pregando apenas para os outros que é pecado isso e aquilo, mas ele mesmo não se humilha, não renuncia o seu pecado. Mas o Senhor, que é longânimo, através da sua palavra, nesse momento ele está dizendo, chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Lá no céu não vai entrar pecado, no céu não vai entrar os adúlteros, lá no céu não vai entrar os feiticeiros, é o que diz a Bíblia, os mentirosos, os impuros, os enganadores, não herdarão o reino dos céus. Meus prezados irmãos, junte-se a nós. Divulguem a palavra de Deus. Não tenham medo de falar a verdade. Esta mensagem tem que ser anunciada. Que o homem goste ou não goste, que ele ouça ou deixe de ouvir. Mas ela tem que ser anunciada. Ou o homem se arrepende dos seus pecados, ou no céu ele não vai entrar. É a palavra de Deus. Quem diz que o Senhor mandou os profetas, ainda no Antigo Testamento, anunciar para o povo de Israel. E os primeiros que já tinham morrido, vêem os filhos fazendo as mesmas atrocidades, desobedecendo a Deus da mesma forma, assim como hoje. Passa uma geração, vem outra geração mais rebeldes. E muitas das vezes com o nome de crentes, com o nome de evangélicos, só escandalizando o evangelho de Cristo. Só escandalizando. Hoje, para se evangelizar, está tão difícil, meus prezados. Porque em todo lugar que a gente chega, as pessoas, a primeira coisa que ele fala é dos escândalos no meio dos crentes. Crentes que não têm
a mínima responsabilidade nem mesmo por ele. Crentes que não estão nem aí para os escândalos. Mas ai dos escandalosos, diz a Bíblia. Ai destes escandalosos que estão escandalizando o Evangelho de Cristo. Não passará impune. Se não se arrepender dos seus maus caminhos, serão lançados no lago de fogo. Todos perversos, todos profanos, o lugar deles será o lago de fogo, a morte eterna. Portanto, o Senhor chama ainda hoje. Volte agora para o Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, meus queridos. Até a próxima. Deus abençoe. Amém.